Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Cleber Oliveira. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso módulo Primeiros Passos na Advocacia, do nosso curso Hackeando a Advocacia. Hoje eu quero falar de um tema muito importante, um tema delicado, que é justamente falar sobre o medo e a desinformação na nossa área jurídica. O medo é aquilo que faz a gente desistir dos nossos objetivos e muitas das vezes é até um medo imaginário que faz com que isso cresça e acabe se tornando realidade. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses dois tópicos muito importantes para que possamos ter a nossa advocacia inovadora e escalável nesse novo mercado que nós estamos vivendo da advocacia. Deixa eu passar aqui. O medo. Gente, o medo ele é simplesmente um sistema de sobrevivência do ser humano. O medo é aquilo que aparece quando a gente está ali em uma determinada situação. Só que o medo, muitas das vezes, ele pode surgir de uma forma real. O que seria a forma real? Você está ali dirigindo um carro e o carro fica sem freio. Esse é o medo real. Você ali não tem para onde correr, a adrenalina toma conta do seu corpo e isso surge o medo real, justamente que você está em uma situação de perigo real. Só que também o medo ele surge por meio de uma forma imaginária. Muitas das vezes, na maioria das vezes, na verdade, acredito que é bem mais de 90%, os nossos medos eles vêm de forma imaginária. Seja lá um medo do que as pessoas vão pensar da gente, se a gente se posicionar numa internet, o que eles vão pensar, se eu for numa audiência, se eu falar tal coisa, o que o juiz vai pensar de mim. Então, o medo imaginário, você nem chegou naquela situação ainda e você já passa a ter aquele medo, sofrer por antecedência. Essa é a verdade. E isso existe algumas agravantes quando a gente fala do medo e da desinformação. O que seriam essas agravantes para esse medo surgir de uma forma mais forte no nosso dia a dia? O primeiro deles é justamente a gente ter medo de ser pobre, ter medo de ser para sempre pobre, ou se você já é rico, medo de perder o que você já tem. Então, um dos fatores é justamente o medo da gente ser pobre. Outro fator é justamente das críticas. As críticas, quando você começa a fazer um novo ato na sua vida, um novo ato de mudança, um novo ato de crescimento, começa a vir os haters. O que é isso? São aquelas pessoas que vão lhe criticar. Vão cada vez querer te colocar para baixo todos os dias. Ah, mas você está na internet, você virou um blogueirinho, você está fazendo um post, seu vídeo não ficou bom, seu vídeo é isso, sua cara é isso, não sei o quê. Gente, essas críticas sempre vão existir. Cabe a nós se preparar fisicamente e psicologicamente para a gente superar esse tipo de gente. Porque essas pessoas medíocres, elas sempre vão estar ali naquele momento de fracasso, gente fracassada, gente que nunca vai crescer na vida, colocando os outros para baixo. Então, quando eles veem uma pessoa que está disposta a crescer cada vez mais, principalmente no mundo jurídico, a gente sabe que existe um ego muito grande no mundo jurídico, quando um advogado vê outra pessoa ali crescendo, a primeira coisa é, esse cara aí tá usando de forma ilícita, tá ganhando dinheiro na internet, faz denúncia na OAB porque o cara tá fazendo vídeo. Gente, isso é gente que nunca vai crescer na vida. Isso é gente que sempre quer o mal do outro. Essas críticas sempre vão existir. Eu levo isso por mim. Quantas vezes eu não comecei, eu comecei a gravar meus vídeos, postar meus vídeos ali até de uma forma mais amadora, assim por dizer, gravar ali meus primeiros vídeos e algumas pessoas, teu vídeo ficou assim, teu vídeo, ao invés de incentivar, cara, eu gostei da tua aula, eu gostei disso, mas melhor aqui, melhor, não, é sempre colocando a gente para baixo, mas eu nunca desisti, tanto que hoje eu tô aqui com o meu curso Hackeando Advocacia, e isso pode ser tanto no digital, pode ser também no físico. Nossos parentes. Tu já passou na OAB, tu já passou em um concurso, o filho do fulano já conseguiu e tu não conseguiu ainda. Tu não consegue um cliente por mês, tu não consegue isso, tu não consegue aquilo.
é sempre criticando a gente. Então a gente tem que estar preparado de uma forma que isso não vai abalar a gente. As críticas sempre vão existir. Então, um dos fatores que esse medo faça com que esse medo cresça cada vez mais no nosso dia a dia é o medo da crítica. Então, isso você vai ter que estar se preparando dia após dia. No decorrer do curso, a gente vai trabalhar melhor essa questão de você se preparar para esses haters que vão aparecer na sua vida. Um outro medo que cresce cada vez mais, faz com que o medo cresça cada vez mais na sua vida, são problemas de saúde. Problemas de saúde, você não se preocupar com a sua saúde, eu tenho medo de infartar, mas você não se preocupa, não busca mudar isso em você. Você tem o medo de ficar doente, mas não busca melhorar aquilo. Eu tinha medo de ficar doente, mas eu não me cuidava. Tanto que eu passei por um problema que eu falei na primeira aula de depressão. Passei por uma situação complicada. Só depois disso eu falei, caramba, eu tenho medo disso, mas ao invés de tentar buscar a solução, eu estou caindo cada vez mais no buraco. Então passei a querer crescer cada vez mais, melhorar a minha saúde para eu ter um desempenho maior. Um outro medo, turma, que sempre vai existir em nossas vidas é o medo de perder o amor, o medo de perder alguém que a gente ama, o medo de da gente perder aquela pessoa que a gente acha que vai ser para nossa vida, para o resto da nossa vida. Relacionamentos, turma, é uma coisa muito séria quando você está em crescimento profissional. Ou a pessoa ela tá ali contigo, ela te apoia, ou ela tem que sair da sua vida. Essa é a realidade. Porque a partir do momento que você se engajar, você não quer ser mais um advogado que fatura ali valores pequenos, 3, 5 mil por mês, e você começar a querer crescer cada vez mais na sua vida profissional, a pessoa vai ter que estar disposta a pagar o preço também. Então, muitas das vezes, esse medo de você ficar sozinho, de perder o grande amor da sua vida, vai atrapalhar o seu crescimento. Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Você pode se arrepender de ter namorado fulano, você pode ter se arrependido de ter comprado uma calça X, ter comprado uma blusa X, mas você nunca vai se arrepender de estudar. Então, a partir do momento que você tem a consciência de que o seu futuro depende somente de você e não da outra pessoa, isso vai se tornar mais claro para você. Então, quando você estiver em um relacionamento e a pessoa estiver ali, você está ficando até tarde estudando, você não está tendo para sair para beber comigo no final de semana. Isso mostra que essa pessoa está puxando você para baixo. Não que seja uma coisa ruim, mas no momento de crescimento você vai ter que abrir mão de muita coisa mesmo. Um final de semana. Quantos finais de semana eu não perdi elaborando esse curso? Quantos finais de semana eu não perdi estudando para meu OAB? Quantos finais de semana eu não perdi para trabalhar, ganhar valores altos no decorrer do mês, planejando ali a minha advocacia, buscando estudar cada vez mais como digitalizar meu escritório? Eu perdi não. Na verdade, eu ganhei muito tempo os finais de semana estudando e hoje eu tenho uma advocacia diferenciada, uma advocacia estável, eu ganho bem por mês. Então, eu não me arrependo de nada disso. Eu não me arrependo. Então, perdi muitos amores na minha vida, perdi, mas faz parte da vida. Quanto mais você crescer na sua vida, mais pessoas da mesma mentalidade vão aparecer em sua vida. Então, tudo isso é o medo que atrapalha a gente crescer cada vez mais. O medo da velhice também, a gente se tornar pessoas mais idosas, sem condições de arcar o nosso estilo de vida. A gente medo de se tornar um aposentado, ganhar ali um valor muito baixo mensal. Você passou a vida toda advogando, tendo um valor assim estável por mês, assim por dizer, mas quando você se aposentar, tem um valor baixo, não tem uma qualidade de vida boa. Então, o outro medo é justamente o medo da morte. Não vou fazer isso porque é muito perigoso, vou fazer isso porque vai estar minha vida em risco.
Então, você tem que tirar todos esses medos da sua vida. Lógico, nada, turma, nada do que eu estou falando aqui vai acontecer do dia para a noite. Da noite para o dia, na verdade. Tudo que eu estou ensinando aqui para vocês demorou anos para eu aprender. O que eu estou mostrando aqui para vocês são situações que você vai passar no seu dia a dia e ao invés de você ficar perdido ali, você já vai saber o que você vai fazer. Eu não estou falando aqui, eu não entrei na advocacia 2, 3 anos atrás, não. Eu entrei há 10 anos atrás. E o meu treinamento foi muito pesado. Eu comecei a estagiar no primeiro período da faculdade e já comecei a ir para audiência, já comecei a fazer petição, eu era preposto de banco. Eu fazia 10, 15 audiências no dia, para vocês terem noção. Então, aquele medo, cara, como é que o juiz vai me ver, não sei o quê. Tudo isso eu fui controlando. Eu fui controlando no meu dia a dia. Então, o medo sempre vai fazer parte das nossas vidas. Então, a gente tem que passar a controlar esses medos. Ah, Kleber, mas como é que a gente vai controlar esses medos? Eu vou dizer para vocês. E o medo, ele nasce ali do nosso subconsciente. Quando a gente tem medo, na maioria das vezes, a gente busca se esconder cada vez mais. Você, como eu coloquei na foto aí, é que nem aquela ave, eu esqueci o nome agora, que enfia a cabeça na terra. Então o medo está no nosso subconsciente. Quero compartilhar aqui um momento com vocês. A minha preparação para a OAB foi muito intensa mesmo. Então, o meu maior medo naquela época era não conseguir passar na OAB e ser só bacharel e eu não conseguir exercer a advocacia como eu queria, como advogado. Eu já tinha feito parcerias com advogados, fazia peças, levava processos para o escritório, mas eu queria ter a minha OAB. Então esse era meu medo. Então eu estudei tanto, que acabei passando antes de me formar. Mas isso foi porque eu superei o meu medo. Superei aquela abstinência de ver os outros ali fazendo um cursinho do momento, cursinho preparatório, aquela modinha toda, e eu não ter condições de pagar um curso e só estudar por conta. E só estudar por conta. Então, isso me consumia muito naquela época. Só que eu consegui ter êxito, mais êxito, na verdade, do que muitas pessoas que estavam todos os dias em cursinho, iam todos os dias para a faculdade. Porque eu controlei. Eu me tornei uma pessoa fria no âmbito profissional. Fria no sentido de que, quando acontecem situações mais intensas, eu consigo controlar a minha ansiedade. Eu passei a ter aquela habilidade de desenvolver pensamentos rápidos em meio à pressão, alta pressão. Então isso me ajudou a controlar meu medo. Mas como é que eu consegui isso? Como é que eu consegui isso? A controlar esse medo? Deixa eu só... Então, como eu conseguia controlar esse medo, turma? Eu passei a traçar metas na minha vida. E o primeiro objetivo que eu coloquei na minha vida foi escolher meu propósito. Qual é o meu legado de vida? Na aula passada a gente já falou aqui de um pouco do nosso legado. A gente entendeu o nosso potencial como advogado, os nossos superpoderes. E naquela época, eu escolhi o meu propósito. Eu consegui identificar o que eu queria levar para a minha vida. Então, a partir do momento que você escolhe o seu propósito, isso se torna melhor. Então, escolher o propósito é o nosso passo inicial para a gente começar a perder os medos. Por quê? A partir do momento que a gente já sabe onde a gente quer chegar, a gente já tem noção do que a gente vai passar no nosso caminho, das dificuldades, das barreiras que nós vamos ter que superar. Então, eu escolhi o meu propósito, eu tenho ali o meu sentido de vida, o porquê eu acordo todos os dias, o porquê eu tenho que acordar todos os dias. Então, eu escolhi o meu propósito. Então, o passo 2 para você começar a perder o seu medo é justamente ser disciplinado. Você
não sei como é que funciona a sua vida, mas eu acordo cedo todos os dias. Eu me arrumo todos os dias para trabalhar em casa. Hoje eu advogo para qualquer parte da, assim, do planeta, pra, assim por dizer, porque eu tenho clientes em toda a América Latina, em todo o Brasil também. Então eu advogo da minha casa, basicamente. Eu criei meu setup, a gente vai falar disso futuramente, de trabalhar em home office. E passei a ser disciplinado. A gente vai falar também disso um pouco mais na frente, alta performance, como que a gente consegue ser disciplinado de uma forma mais concentrada. Aprendi a aprender, eu tive que tirar aquela carga de advogado comum, que a gente já sai da faculdade como meros mortais, meros advogados, tem que fazer tudo o que os outros advogados fazem. Eu esqueci isso, falei, cara, eu não quero isso para minha vida. Então, eu tive que desaprender para eu aprender essa nova advocacia. Você tem que se cercar de pessoas boas. Isso aqui é muito importante. Ah, Kleber, mas eu não tenho muitos amigos. Então, siga pessoas boas nas suas redes sociais. Tem grandes influenciadores aí que conseguem te passar mensagens boas todos os dias, conseguem te passar ali situações que vão alimentar a sua alma, pessoas que vão querer o seu crescimento cada vez mais, porque muitas das vezes o desânimo vem de pessoas próximas. Ah, tu não vai conseguir. São namorados e namoradas que ficam reclamando porque você tem sonhos audaciosos e ele não acredita em você. Ele fala, isso é muito grande para você. Então, isso atrai muita coisa ruim. Então, a partir do momento que você se cerca de pessoas boas, seja de forma física ou digital, isso vai abrir um leque de oportunidades para você. Porque quando você estiver falando ali de um conceito novo da advocacia, cara, eu estou fazendo um curso chamado Hackeando Advocacia, o cara ele explica sobre novas tecnologias, como a gente desenvolver novos parâmetros para o nosso crescimento profissional na advocacia. Essa pessoa que tem o mesmo conhecimento, ela vai falar, pô, isso daqui é bom, eu já conheci isso aqui, eu já ouvi falar de inteligência artificial que ele falou, já ouvi ele falar sobre internet das coisas, crescimento profissional, biohack. Então, isso vai te deixar em casa. A partir do momento... E a pessoa não pode nem entender também, mas ela, cara, eu não entendi, mas eu gostei desse assunto, e se está te fazendo bem, continua, cresça cada vez mais, estude cada vez mais. Então, pessoas boas têm que estar próximas de pessoas boas. Porque quem quer crescer, quer entrar nesse foguete e ir para a lua junto com você. Então, isso é o objetivo de você se cercar de pessoas boas. E outra, nós temos um problema chamado ansiedade. Tudo que a gente faz, a gente quer o resultado da noite para o dia. Tudo que a gente faz, a gente quer o resultado da noite para o dia. Isso não existe. Se você está comprando esse curso aqui para ter resultado amanhã, peça seu reembolso porque você não vai ter. Peça seu reembolso porque você só vai passar raiva. Eu estou criando aqui, são futuros advogados que vão se preparar dia após dia. Assistir pelo menos uma aula por dia vai fazer diferença na sua vida. Dia após dia, para você crescer nesse novo mundo jurídico. Você vai aprender e vai começar a executar o que você vai aprender. Só que os resultados podem vir, sim, de uma forma mais condensada no decorrer que você for executando seus projetos, mas assim, a cereja do bolo não vem agora, porque você está aprendendo ainda. E quando você aprende, você nada vem da noite para o dia. Então, daqui a alguns meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, passo a passo que você está executando aqui agora, isso vai vir de uma forma muito maior para você. Gente, eu estou há 10 anos nesse mundo. Depois de 10 anos, na verdade um pouco antes, mas assim, os primeiros anos da minha advocacia foi atordoado. Foi uma advocacia assim, onde eu não cobrava entrada, eu simplesmente deixava passar as oportunidades por conta do medo, mas depois que eu entendi a conexão que cada ato que a gente faz precisa de um tempo para ser realizado, isso fez total diferença. E eu aprendi que o tempo
é a commodity que a gente não compra. O tempo é a única coisa que a gente não compra. E quando você executa um projeto, você tem que ter paciência. Você tem que ser disciplinado, você tem que crescer todos os dias, crescer um pouquinho todos os dias. Então, é isso que a gente está ensinando aqui no nosso curso. Ter paciência, executar da forma correta e ter paciência para fazer a coleta futura de coisas boas. Quem sabe o que planta, gente, não tem a colheita. Então, a partir do momento que você tem essa paciência, pode ter certeza que o resultado vai vir. Um outro ponto é você ter harmonia no que você faz. É você sempre ter ali, trabalhar de uma forma harmoniosa, trabalhar de uma forma consciente, buscando sempre ali o crescimento de uma forma equilibrada. Hoje eu trabalho no meu tempo. Eu gosto de trabalhar muito, muito mesmo. Mas assim, tem dias que eu falo, não, hoje eu não vou trabalhar, eu vou tirar um tempo ali, vou assistir uma Netflix, eu vou descansar um pouco a mente, eu vou ler um livro diferente que não seja questões de crescimento profissional. Então, tudo isso faz parte da nossa vida. Harmonia. Às vezes eu tenho que fazer do meu domingo, tenho que fazer meu domingo em uma segunda-feira, em uma quarta-feira. Então, essa harmonia vai trazer paz interior para você. Você vai estar mais preparado para isso. E o nosso ponto 7, para esses princípios para você perder o medo, tenha cuidado com pessoas, tenha cuidado com o que você fala, tenha cuidado com seus pensamentos, tenha cuidado com o que você vai investir, justamente para você não cair e ficar frustrado com o que você fez. Muitas das vezes eu investi em coisas ruins que não me trouxeram retorno e só gastou meu dinheiro. A gente vai falar disso aqui mais para frente nos nossos módulos. Pessoas que eu chamei para ser meus sócios e infelizmente não deu certo. Pessoas que eu achei que fossem me ajudar no meu crescimento, mas só pioraram o meu crescimento. Pessoas que eu achei que pudesse fazer que eu saísse da depressão, mas só pioraram a minha depressão, me levando para lugares ruins. Então, tenha cuidado com tudo que você vai fazer na sua vida. Não tenha medo de executar, mas tenha cuidado, analise bem antes de você executar tudo que você for fazer. E um outro ponto que eu quero falar para vocês: perfeição não existe. Perfeição não existe, turma. A gente já, a gente já entendeu aqui como é que funciona o medo. Agora você vai fazer uma tarefinha de casa, você vai ter que aceitar os seus medos, porque a partir do momento que você aceita os seus medos, você passa a identificar onde você está errando. Depois que você aceitar os medos e identificar, você vai fazer uma lista do que você tem medo. Ah, eu tenho medo de me posicionar na internet, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de gravar vídeos, eu tenho medo de falar em audiência, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim, eu tenho medo de ser pobre, eu tenho medo de ter um salário baixo. Você vai listar os seus medos. Tenho medo de perder minha família, tenho medo de perder minha mulher, tenho medo disso, daquilo. Você vai listar seus medos. Porque a partir do momento da próxima aula, você vai começar a crescer espiritualmente. E você vai começar a arriscar esses medos da sua vida. Tenho medo de usar o Instagram para ganhar dinheiro. Eu não consigo gravar um vídeo. Você vai começar a gravar seus vídeos. A gente tem nosso grupo privado. A gente vai conseguir desempenhar esse bom serviço de parceria. A gente vai fazer dinâmicas ali no nosso grupo. E uma delas vai ser justamente você se apresentar. Então, e uma delas é você saber que a perfeição não existe. Então você tem que executar isso. Você tem que saber que vai chegar um momento que, com vergonha ou sem vergonha, você vai ter que ir executar o seu projeto. Então, perfeição não existe. Então, execute bem a sua tarefa de casa, que aí está o seu medo, que a partir da próxima aula a gente vai trabalhar isso de uma melhor forma. Tá bom? Então, muito obrigado. Agradeço a todos que assistiram a aula de hoje. E até a próxima aula. Tchau, tchau.